Só fico se houver investimentos. Palavras de Renato Portaluppi ao descobrir que o Atlético Mineiro se interessa no treinador, e então o Renato chega para a direção e diz: recebi uma proposta, mas priorizo o Grêmio. Mas só vou ficar no Grêmio se trouxer reforços. Vamos falar sobre o caso do Renato, que intrigou que talvez haja algum leilão, entre aspas, entre Grêmio e Atlético Mineiro. Lembrando que o Renato ganha muito bem no Grêmio. Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like, se inscreva no canal, beleza? Vamos falar então sobre o Renato. Renato Portaluppi, que ganhou, todo mundo sabe, muitos títulos pelo Grêmio, Copa do Brasil, Libertadores da América, Tricampeonato Gaúcho, Recopa Sul-Americana, enfim. E sempre botando o Grêmio numa Libertadores da América. Recentemente, as suas baixas, digamos assim, ele não está muito... Ele está prestigiado, vamos dizer assim. Ele não é mais unanimidade que nem era antes. Nem entre todos os torcedores e nem dentro da direção. O Renato reclamou muito, todo mundo fica falando que o Renato pediu alguns jogadores. Esse ano todo mundo sabe que o Grêmio teve uma reformulação de grupo. O Renato, até onde se sabe, ele pediu pelo menos 5 jogadores europeus. Ou seja, a nível Europa. 5 jogadores de um staff grande, jogadores muito bons. Ele quer investimento no Grêmio. É como eu falei, recebeu o Atlético Mineiro, não vai ficar com o Jorge Sampaoli, e existe uma possibilidade muito grande de fazer uma proposta para o treinador do Grêmio. Essas palavras foram ditas que o Renato mencionou sobre reforços e tal, foi logo após o jogo do São Paulo, em que o Grêmio acaba perdendo o jogo do São Paulo de virada, e o Renato simplesmente foi na coletiva e começou a falar. Eu achei por um lado que ele foi muito ácido e ao mesmo tempo ele acabou não sendo muito feliz. A minha opinião é que ele não deveria falar, porque quando tu chega e fala assim, tal jogador é bom, eu prefiro tal jogador é ruim, é necessário a gente, como eu disse as palavras, porque é a mesma coisa que que é uma empresa. Aí tu tá na empresa, tu tá criticando teus funcionários. Tu é o chefe, em vez de apoiar, tá criticando. Porque a partir do momento em que tu diz, eu quero reforço, eu quero isso, eu quero aquilo, tu tá dizendo que teu grupo é insignificante. Isso pega mal, ainda mais numa reta de onde o Grêmio vai disputar uma final de Copa do Brasil. Méritos também do Renato, mais uma final de campeonato. O Renato, ele, sobre a questão da permanência, assim, ele sempre faz aquele jogo dele, vou renovar, não vou renovar, deixa pra renovar depois da Copa do Brasil. O Renato, ele, todos os anos sempre pedia um aumento, alguma coisa assim, mas esse ano ele pediu algo diferente, ele pediu reforços pontuais e de grande escalão. Eu acho que assim, ele deve sim, ele tem em partes, tem razão, mas muitos reforços que estão ali foi ele que pediu. Assim como ele tem o mérito também em apostar no Diego Souza, que está muito bem, ele tem alguns deméritos. Tem deméritos como no Luiz Fernando, tem deméritos como em muitos outros jogadores, sem querer insistir com o Tassiano, enfim, N jogadores que ele acaba querendo insistir em todos esses anos. O Grêmio acabou gastando nesses anos por conta aquele jogador é bom, aquele não é bom. O Grêmio acabou investindo muito nisso aí. Então, assim, isso fica meio complicado. Aí ele vem sempre com o papo de, porque o Grêmio gastou menos que o Atlético, o Grêmio gastou menos que o Flamengo, e não sei o que, sempre com esse papo. Aí eu pergunto para vocês, não é melhor a equipe, o Renato, eu acho que ele tá olhando muito pouco para a base. Na lateral direita, tem o Wanderson, na zaga tem o Juanson.
Ah, mas são jogadores novos. Mas para ter experiência tem que jogar. Não adianta tu ter zagueiros na base e tu colocar o David Braz, que tu sabe que não vai dar certo. É esse o ponto. Então, assim, o técnico Renato, é como eu disse, ganhou o que ganhou. É um baita treinador, isso ninguém dispensa. Porém, pessoal, vamos ressaltar o quê? Que a equipe do Grêmio também está balançada com a situação. Tem muita gente dentro da diretoria que não está gostando dessas letrinhas do Renato aí. Porque o Grêmio contratou muito esse ano, apesar, e muitos jogadores que vieram foram. Ninguém pegou e trouxe um jogador e disse assim: não, esse aqui eu não quero. E veio. Não, eles perguntaram ao Renato: o que tu acha desse jogador? Ah, esse aqui serve. E ele aceitou. Se tá no grupo do Grêmio, é porque ele aceitou. Por mais que seja CEO, que seja o próprio dica do próprio Renato, ou não importa de quem que fosse, é, é no final das contas, ele olha o jogador e diz: é esse que eu quero. Esse aqui eu vou aceitar no grupo, esse aqui pode negociar, enfim. Tem uma conversa muito boa, muito aberta. Então, assim, não adianta, não é questão dos 200 milhões. Aí que nem assim, ele fica reclamando, pela cobrança, ó, eu vou falar bem exatamente o que ele falou. Pela cobrança, parece que o Grêmio investiu 200 milhões, 300 milhões. Eu estou aqui há 4 anos e meio. Se você fizer as contas, o Grêmio já faturou 1 bilhão em venda de jogadores. Está ruim? Eu vou ler até aí. O Renato tem que entender uma coisa: se o Grêmio está faturando muito dinheiro, que na minha opinião não chega a 1 bilhão, se o Grêmio está faturando tanto dinheiro assim, é porque ele próprio Renato também ajudou lançando o gurizado. Não vai ser vendendo, contratando jogador milionário aí e depois tentando revender, que o Grêmio vai ganhar dinheiro, é com a base. Então eu acho que o Renato ele tem razão em querer reforços de peso, só que o problema é que muitos desses reforços que não deram certo, quem pediu foi ele. Então parte da culpa é dele. E você, qual é a sua opinião? Você acha que o Renato ele deve simplesmente que ele não tem razão, que os reforços que tá aí foi ele mesmo que pediu, ele que arca com as consequências? Ou acha que o Grêmio deve abrir a mão? Eu acho que, na minha opinião, que o Grêmio deve abrir a mão e ter um estudo mais aprofundado nas contratações. E não simplesmente dizer, vamos contratar aquele ali porque o Renato gosta. Assim não dá. Desculpa o vídeo longo, se gostaram do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço.